Fala aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre, e hoje eu vou trazer aqui para vocês o início de um projeto que eu quero fazer com vocês, que é um MVC do zero, mas do zero mesmo. Só que eu quero fazer aqui nesse MVC é procurar não utilizar pacotes. Tá? O único pacote que eu vou utilizar aqui é do Scoob, porque eu vou utilizar para poder subir o container, para poder o container do PHP, né, para poder rodar tudo que eu preciso aqui. Tá, mas tentar fazer o MVC sem pacote nenhum mesmo. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque eu venho percebido que nos meus clientes, né, em muitos projetos que eu faço, muitos projetos que eu tô envolvido ali, e isso tá acabando. Acaba que isso tá virando um problema de você ficar tão dependente de tantos pacotes. Se a gente for ver hoje, pessoal, 95% do sistema que a gente desenvolve são de códigos de terceiros. E isso é muito ruim, porque a gente não sabe nem quem é que está desenvolvendo esses códigos. Não tô falando nem pela parte da segurança, que também é um ponto. Mas é mais da parte de você não ter controle do código. Eu sei que a gente precisa abstrair muita coisa, só que também a gente pode tratar e fazer, né, o nosso código, muitas das vezes, em coisas bem mais simples, que a gente não precisa ficar utilizando um montão de bibliotecas para poder desenvolver, tá? E aí você vai escalando, por exemplo, se você... é muito bom utilizar o Laravel porque ele tem as filas, ele tem Warzone, tudo, beleza, mas você faz você pode também fazer um projeto do PHP puro, tá? Se você precisar utilizar filas, você usa o RabbitMQ, tá? O SQS. Então, assim, pessoal, a gente precisa começar a pensar, focar no nosso problema, tá? E não pegar um facão, pegar uma espada para poder cortar uma linha, entendeu? Querer matar mosca com um tiro de bazuca. Eu acho que isso, ultimamente, eu tô vendo a comunidade dev, sabe, muito empolgada com muitas coisas, muitos pacotes, muitos frameworks e tudo, e estão esquecendo disso, basicamente do controle do nosso código, tá? Se hoje você quiser controlar o seu código do seu projeto, você tem que escolher, ou você mantém os seus pacotes atualizados, ou você controla pacotes fixos, né, de versões fixas lá no teu projeto, entendeu? O que você escolher, você vai ter perda, e você vai ter ganho, tá? Mas eu acho que se você também tentar desenvolver um sistema do zero, né, você desenvolvendo e você vendo realmente o que vai ser preciso instalar, o que não vai ser preciso, tá? Tentando usar o mínimo de pacote possível, tá? Eu acho muito válido isso, eu acho isso uma abordagem que a gente precisa começar a pensar, tá bom? Então, pensando nisso, que eu pensei aqui em a gente começar um projeto do zero, tá? Em um projeto para a gente começar a desenvolver um MVC, tá? Esse MVC ele pode se chamar Scoob MVC, eu gosto bastante do nome Scoob, um projeto que eu tenho, tá? A gente pode chamar ele de Scoob MVC, ou até mesmo de Scoob Echo, tá? Que é uma ideia que eu já tinha de criar um framework ali chamado Scoob Echo, tá? E tentar utilizar o mínimo de pacotes possível, tá? É isso que... essa vai ser a minha máxima, tá, pessoal? Então, eu vou criar aqui um projeto chamado Scoob MVC, na verdade Scoob Echo, e eu vou abrir esse projeto com PHP Storm. E esse projeto vai estar zerado, né? Não vai ter nada. E é assim que é bom, tá, pessoal? Exatamente isso que eu quero, tá? Que a gente não tenha, não fique preso a nada, tá bom? A gente vai instalar o Composer por conta de que a gente precisa
colocar os cube, tá? E assim, eu vou tentar utilizar nenhum pacote nesse projeto, tá? Se a gente precisar muito, 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 a gente vai utilizar, mas eu vou tentar não utilizar nenhum pacote, tá bom? Então, como é que a gente vai começar aqui? A gente pode começar com um Composer init, tá? Acabei que eu não respondi para Scoob Echo MVC. Framework PHP. Liberdade em desenvolver software. Beleza, volto esse mesmo. Stability é isso aí. A gente vai ser um project. Licença MIT. Dependência não. 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 Yes. Bom, vou criar nosso composer. Então, basicamente, a gente só tem um composer mesmo, tá, pessoal? Vamos aqui criar agora a nossa public. E nosso index.php. Basicamente é isso. Exatamente. E aí, aqui, esse carinha aqui eu vou chamar de Kubecore. Ou eu vou deixar padrão mesmo. Vou deixar padrão mesmo, tá? E aí vai ser o Shield Force, Scoob Echo MVC. Bom. Aqui tá os dados do autor. Beleza, é um projeto, tudo certinho. Beleza. Exatamente o que eu preciso para poder começar a rodar o meu Scoob. Bom, então se eu quiser instalar o meu Scoob agora, eu venho aqui e posso instalar o meu Scoob. Posso instalar o meu Scoob. GitHub. Basicamente, para eu instalar o meu Scoob, eu venho aqui. Eu já tenho ele no meu local, já tenho ele setado, né? Então eu vou instalar no projeto. Para instalar no projeto, tem esse carinha aqui. Depois esse carinha aqui. Como eu já rodei o vendor, né? Eu vou rodar esse carinha aqui. Esse um C ali, ó. Beleza. Então aqui agora dentro da minha vendor, eu tenho o Scoob aqui, tá bom? Se eu tenho o Scoob aqui, eu posso rodar um container com Scoob. Pode ser com PHP 4 mesmo, tá? Então eu vou rodar esse container aqui com Scoob. E já eu tô de volta, que vai demorar um pouquinho aqui, porque ele não estava no cache. Bom, pessoal, voltando aqui, o Scoob já acabou de implementar aqui, tá? A gente vê aqui, ó. A gente vê aqui. A gente tem um container aqui, né? Esse container aqui na porta 999, né? Aqui, ó. Tá? Então, se a gente vir aqui no nosso navegador, na porta 999,
eu não vou ter nada, né? Na porta 999. Não vou ter nada, porque aqui dentro do meu PHP eu não tenho nada. Correto? Na verdade, vamos dar uma olhada aqui no PHP Info. Mais interessante a gente dar uma olhada nesse PHP Info aqui. Então vamos lá. Ele instalou um container com PHP 8.4.6. Pegou praticamente a última versão ali, tá bom? E aí, ó, de PDO, que é o nosso MySQL. De PDO ele tem o MySQL, ele tem o PostgreSQL, ele tem o SQLite e o SQL Server, tá? Então a gente pode trabalhar com qualquer banco desse daqui, tá bom? Deixa eu ver se ele já tem o Redis. Ah, ele também tem o Redis, tá bom? Pelo menos o Drive ele tem, tá? Beleza, então basicamente é isso. Só que a gente não consegue ainda trabalhar, por exemplo, se eu vim aqui, ó, e eu colocar qualquer uma outra URL, ó, a gente consegue trabalhar, por quê? Porque o meu Nginx, tá? Ele já tá trabalhando com URLs, tanto com URLs amigáveis, quanto com o sistema de rota aqui, tá? Que a gente sempre consegue bater aqui no public aqui. Oh, desculpa, aqui no index, tá bom? Só que, além disso aqui, a gente também vai colocar aqui dentro do public um htaccess, um ponto htaccess, tá? Que é para poder forçar, e eu vou copiar esse htaccess aqui na minha colinha aqui, tá bom? Basicamente, esse htaccess ele tá abrindo o modo read-write, que é justamente o modo que ele bate tudo aqui no PHP, tá? Sempre aqui, tá? E pra gente poder fazer o nosso sistema de rota, a gente precisa que seja assim, né? Beleza. Ele tá ativando o multiviewer aqui, tá? Ele tá colocando o modo read-write aqui, na verdade, o read-write engine aqui como on, beleza? E ele tá fazendo algumas outras coisas aqui, tá? Depois você dá uma olhada direitinho aí. É legal você saber um pouco sobre o que acontece aqui no htaccess, porque basicamente quem desenvolve o web sempre vai se deparar com um htaccess aí para poder fazer uma modificaçãozinha ou outra, tá? Basicamente aqui que ele distribui tudo para o index.php, tá bom? O htaccess está aqui e aí ele vai sempre bater aqui no meu index. E aí eu preciso também agora meu autoload, né? Eu preciso que nas minhas classes aqui elas sejam resolvidas. Então eu preciso chamar o autoload aqui, dar start no autoload, né? Para a gente poder começar a resolver essas classes aí, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai dar um require. Ele já tá até me ajudando aqui, ó. Basicamente já tá me ajudando aqui, tá? Então aqui, ó, eu já tô fazendo, eu já tô chamando o meu autoload aqui, ó, tá bom? Eu tô voltando tá? Tô voltando tô entrando no vendor, tá? E tô entrando aqui no autoload, beleza? No autoload, vocês já sabem, é praticamente um sistema que resolve classes, né? Tá? Então, basicamente, é isso aí. Então, nós temos nosso sistema já funcionando, né? Vou passar esse navegador para cá. E vou jogar esse carinha para cá, porque ele tá atrapalhando. Na verdade, esse carinha aqui, vou jogar ele aqui, ó. Que aí fica meu... Beleza, é esse cara aqui. E aí, como é que a gente começa num sistema, num MVC? Como que a gente começa? A gente começa estruturando as nossas pastas, né? Nós já temos aqui a nossa SRC, né?
E aí a gente pode trabalhar com o mesmo conceito do Laravel, por exemplo. E então a gente vai ter que vir aqui no nosso Composer, ó. E aí a gente pode dizer aqui que vai ser a nossa app aqui, tá? E aqui a gente pode dar um namespace que a gente achar legal. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar Laravel Hub Echo, né? Beleza. E criar aqui minha pasta app, tá bom? E aí aqui na minha pasta app eu vou distribuir algumas coisas. Vai ser o meu HTTP, ele vai ter aqui o meu controller, na verdade os meus controllers, né? Ele vai ter os meus middles, ele vai ter os meus response, requests e os meus response. Basicamente, por enquanto, é isso. E aqui fora, tá. Nós temos umas outras coisinhas aqui. Aqui fora a gente vai ter os nossos models. Os nossos services. Vou trabalhar com alguns serviços. Bom. E aqui fora, vamos trabalhar no mesmo modelinho do Laravel ali. E aí aqui fora, só que eu vou trabalhar com pages em vez de trabalhar com views, tá bom? E aqui fora nós vamos ter nossas pages, tá? Nós vamos ter um arquivo de configuração. Primeiro uma pasta de configuração, né? Nossa config. E a gente vai ter um arquivo de configuração chamado system.php. Basicamente, o Laravel trabalha com um app, né? A gente vai ter... Pode ser até app também, porque como ali a gente está trabalhando com... E aí aqui eu vou ter as minhas configurações aqui. Bom, basicamente a primeira configuração que eu posso botar aqui é um name. E aí ele já está até me ajudando ali, ó. Eu não vou botar esse cara por enquanto, tá? Por enquanto ele vai ficar só aqui, Scooby Echo. Bom, basicamente, por enquanto é isso. Eu preciso dizer que a minha configuração tá ali. Deixa eu pensar que não preciso. Na verdade, por enquanto, a única coisa que eu preciso apontar mesmo é esse carinha aqui. Bom, basicamente é isso. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente tem o nosso MVC por enquanto, tá? Estamos estruturando nossas pastas. Só que nós temos somente um pacote aqui, tá? Na verdade, dois, né? O Composer que tem que ter para poder gerenciar o Composer do Autoload, né? E o pacote do Scooby que está aqui, bom? Então, basicamente é isso. E a gente tem aqui nossa aplicação aqui, zeradinha aqui. O que a gente vai fazer agora, que a gente tem o nosso autoload aqui, a nossa configuração aqui, ó. Aqui em app, desculpa, aqui em app não, aqui em CRC, ou pode ser Core, tá? Aqui em Core a gente vai pegar tudo quanto é regra de negócio, seja muito intrínseca para o funcionamento do sistema, a gente vai colocar aqui dentro, tá bom? Realmente o core do nosso sistema, tá? Os motores que vão fazer rotas funcionarem, middles funcionarem, tá? Requests, tudo. A gente vai trabalhar dentro de core, tá? E aí, como é que a gente faz aqui dentro do composer.json? A gente vem aqui e duplica esse carinha. E aí aqui a gente pode chamar de Scooby Echo Core, tá? E aqui a gente vai chamar de Core. Então, basicamente, a gente já tem a chamada para esses dois carinhas aqui, tá? Então, eu posso conseguir trabalhar aqui tanto aqui dentro de Core quanto dentro de App, tá bom? E aí, basicamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso bootar o meu sistema. Então, aqui, ó, eu preciso
vir aqui dentro dentro da minha pasta de boot, eu preciso criar aqui uma classe aqui de start, tá? Vai ser a classe que vai dar start no nosso sistema aqui. E aí, basicamente aqui, eu posso dar um use, tá? Eu posso chamar a minha start. A minha start, eu não tenho um namespace aqui, eu vou colocar aqui agora um namespace. Basicamente, o meu namespace aqui vai ser aquele namespace que eu coloquei aqui, né? Kubecore, né? Que vai pegar aqui, e boot, né? Então, kubecore /boot, tá bom? E aqui eu posso já chamar a minha start aqui, ó. Basicamente, eu já posso chamar a minha start, tá bom? E aí, eu posso vir aqui, ó, e dar um new start. Basicamente, eu estou startando a minha aplicação fazendo isso. Só que minha classe start, ela não tem nenhum método ali para eu poder chamar, né? Para ela startar. Só estou dando um new nela aqui, tá? Então eu posso startar através do meu construto aqui, tá? Então basicamente por enquanto é isso. Bom, uma coisa que eu vou acrescentar para a gente poder trabalhar com os erros, o init set, ó, já está até me dando ali um display erro 0, tá? Eu vou querer controlar os erros do sistema, então eu vou dar um display 0 ali. Tudo que for erro, eu vou criar uma classe para poder mostrar os erros. Então tudo que for erro, eu vou controlar através de um try catch que eu vou colocar global ali dentro da minha classe de start, tá bom? E eu tenho o error reporting. Aí sim, o erro reporting eu vou botar all. Por quê? Porque eu quero pegar todos os erros, tá? Então basicamente é isso. Aqui vai ser o meu start do meu sistema. Então basicamente aqui no index eu não preciso fazer mais nada. Preciso agora começar a trabalhar aqui no meu construto, tá? Então o meu construtor, basicamente aqui dentro do meu construtor, eu vou ter um try catch, tá? Um try catch. E vai ter uma classe global trueable. Por que eu vou pegar? Por que eu vou tratar esse trueable aqui? Tá? Porque eu quero pegar todos os erros do sistema. O trueable ele atende todos os erros do sistema. Tá? Deixa eu ver porque ele tá dando um errinho aqui. Ah, tá, porque aqui ele tava. Beleza. O trueable ele pega todos os erros que aparecerem no sistema, tá? Então, se eu vir aqui, ó, eu vou até dar um bar dump aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu vou instanciar tudo que for dentro do meu sistema, tá? Então, se por exemplo eu vim aqui e eu colocar uma variável aqui qualquer, ele deveria cair, qualquer erro do meu sistema ele deveria cair dentro desse trueable aqui. Ele pode ser que o escopo, como o escopo ele tá dentro, ele tá aqui dentro desse try catch, pode ser que ele não caia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas basicamente tudo que vai estar aqui dentro, tá? Eu vou conseguir tratar. Eu teria que colocar esse try catch do lado de fora para eu poder pegar erro aqui dentro, tá? Eu teria que colocar ele no index aqui, mas não é uma boa prática colocar ele aqui no index. Então eu vou colocar ele aqui dentro do construto. E tudo que vai ser instanciado aqui do sistema, qualquer erro que acontecer lá dentro, eu vou conseguir pegar aqui, tá bom? Basicamente é isso. E aí o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente precisa de um env, né? De trabalhar com variáveis de ambiente, né? Então deixa eu criar um ponto env aqui, tá? E eu vou chamar aqui de scoob_name. Scoob_name eu vou chamar de scoob_echo. Beleza? A gente precisa trabalhar com variável de ambiente aqui, ó. Deixa eu fechar esse carinha aqui. Deixa eu fechar esse carinha aqui. Praticamente também eu não vou mais usar. Então a gente precisa começar a trabalhar com variável de ambiente, tá bom? E como é que a gente faz isso para trabalhar com variável de ambiente? A gente pode criar aqui dentro do nosso core
a gente pode chamar uma pasta de suporte aqui, ó. E a gente pode criar aqui algumas coisas aqui, ó. Uma classe chamada env, tá? Essa classe env, ela vai ter uma função, um public function, pode ser init, pode ser load, vamos chamar de load, para dar mais ênfase no que a gente vai estar pedindo, tá? E aí a gente vai receber uma string, tá? Que vai ser um patch, tá? E se eu não passar nada, eu vou estar pegando aqui o meu arquivo env aqui, ó, daqui, ó, tá vendo? Então se eu não passar nada, mas na verdade ele já vai estar instanciado. Ponto .env. Então eu vou estar pegando aquele meu ponto .env ali, tá? E aí basicamente, para esse cara funcionar, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou fazer um if aqui e retornando, dando return aqui se ele não tiver. Depois eu vou fazer um for each do meu patch, tá? Só que aqui no meu file eu vou pegar uma flag chamada file, deixa eu lembrar, file ignore new line, isso, esse cara aqui, e quer dizer, e file sky empty line, isso. Então eu vou estar escapando, ignorando novas linhas, né? E eu vou estar escapando as linhas que são vazias, tá? Basicamente é isso aqui, tá? E aí eu posso fazer aqui agora um if, str contains, pode ser com contains ou pode ser com contains. Pode ser com contains. Ele não precisa pegar esse cara. Não, esse espaço aqui eu não preciso pegar. O Copilot ajuda, mas às vezes ele também atrapalha. Beleza. E aí, eu preciso pegar... mas ele mais ajuda, né? Line, beleza. Então eu vou dar um explode em cada linha desse carinha aqui. Eu vou dar um explode no igual, né? E aí eu quero fazer o seguinte. Eu quero limitar em 2. Por quê? Porque eu só vou ter 2, né? Cada linha eu só vou ter 2. Então ele vai ter o 0 e vai ter 1. Ele vai ter o índice 0 e o índice 1. Então eu não preciso... Posso limitar em 2 aqui, tá bom? E aí, ó, eu posso utilizar a minha super global env para poder jogar esse cara lá dentro. Só que esse cara aqui, ele vai ficar dentro de um trim, porque eu não quero pegar espaço nenhum, né? Então ele vai ficar dentro de um trim. Esse cara aqui, ele vai ficar dentro tanto de um trim, só que não só dentro de um trim, ele vai ficar dentro também de um str replace. Só para poder aproveitar aqui, mas eu vou mudar esse replace aqui. Esse replace aqui ele vai ser... ele vai ter uma aspas dupla. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque toda vez que ele tiver aspas dupla, tá? E aqui também, ó, eu quero também pegar aspas simples, tá? Então, tanto quando ele tiver aspas dupla e aspas simples, eu quero limpar esse cara, tá? Por quê? Porque se eu passar aspas duplas e aspas simples, eu quero pegar só o conteúdo que está aqui dentro. Eu não quero pegar também as aspas. Se eu não fizer isso aqui, ele vai pegar também o conteúdo das aspas. E aí vai dar errado, ele vai salvar errado a minha variável ali. Então basicamente é isso. Eu já tenho meu env. Eu não preciso de um pacote de env. Por exemplo, geralmente a gente vai lá e salva o Lucas V lá, né? E salva o pacote de env. Cara, o seu env é basicamente isso. Você coloca um pacote no seu projeto para poder fazer isso. Claro, tem várias outras coisas, assim, é bem mais elaborado o do Lucas lá. Só que, cara, você saca que você pode fazer uma coisa muito simples
você precisar, você faz uma coisa mais diferente, né? Beleza, então eu já tenho aqui, ó, instanciado dentro da minha super global todos os carinhos que eu colocar aqui, tá? Então, ó, o que eu posso fazer? Aqui dentro do meu config, ó, eu tenho o meu config aqui, e aqui dentro do meu config eu posso vir aqui, ó, e agora sim eu posso vir aqui e dizer que, uma outra coisa também, eu preciso de uma classe config. Por que eu preciso de uma classe config? Porque, cara, eu quero ter uma classe para eu poder chamar as minhas configurações, né? Então eu preciso de uma classe config. Basicamente a gente vai ter que ter uma classe config. Só que antes dessa classe config, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ter aqui dentro do meu app, eu também vou ter uma pasta chamada helper, tá? Por que eu vou ter esse helper aqui? Esse helper pode ser até interno, tá? Mas eu posso também deixar ele no escopo. Eu vou criar ele aqui dentro do core. Eu acho mais. E esse helper ele vai conter dados do sistema, tá? Então eu posso chamar ele aqui, tá? Deixa eu pensar aqui. Esse helper vai ficar aqui dentro, tá bom? Beleza, aqui dentro desse helper eu vou chamar uma função, só que eu preciso, antes de chamar essa função aqui dentro do PSR4, eu preciso chamar um carinha aqui chamado files. Vou colar ele aqui. E aqui eu posso chamar alguns arquivos que eu quero também instanciar no meu autoload ali, tá bom? Então eu vou chamar aqui o meu core. Barra helper barra system. Beleza. Então basicamente é isso aqui que eu preciso fazer, tá? E aí toda vez que eu precisar rodar, deixa eu pegar aqui o meu container, o nome do meu container, esse carinha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do meu container aqui, tá? Beleza, bash. Beleza. Então toda vez que eu precisar rodar aqui o meu composer dump autoload, eu venho aqui e rodo ele, tá? E aí eu já tenho aqui acesso a tudo que tá aqui dentro desse meu system, tá bom? Beleza. E aí eu vou ter o meu env, tá? Eu vou ter que fazer aqui, minha primeira função eu vou ter que fazer o meu env. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou verificar se essa função existe no sistema, tá? Uma boa prática é você fazer isso aqui, porque como você está trabalhando com autoload, às vezes ele inicia isso aqui, ó, antes do seu sistema bootar. E aí qualquer coisa que você tiver, ele vai iniciar essa função aqui antes do seu sistema bootar. E aí se você tiver qualquer coisa que se chama banco, e qualquer coisa que chama alguma coisa referente ao boot do sistema, você pode ter erro aqui nessa função. Então é bom você verificar se essa função existe, tá? Então a gente vai chamar uma função chamada function exist, tá? Function exists. E a gente vai chamar o .env, o env, na verdade, né? Vai ser a função env. E aí aqui dentro a gente cria a nossa função, tá? Vai ser a nossa função env. Ele vai ter um default, ele vai ser um mixed, tá? Beleza, basicamente é isso. Só que aqui, ó, a gente vai chamar e aqui a gente vai chamar um mixer. Aqui a gente vai chamar um string aqui, porque aqui a gente vai passar uma string, né, do nosso env, né? E aqui a gente vai passar qualquer valor default aqui que a gente queira que o nosso env pegue ali, tá? Então basicamente é isso. Então a gente vai ter aqui um value. Só que antes desse getEnv aqui, a gente vai pegar lá da super global a key que a gente quer,
Tá? Então lá na nossa super global, a gente vai... Lá na nossa super global, a gente vai ter já essa key, porque a gente instanciou ela aqui, né? Então a gente vai ter a nossa key aqui. Então aqui eu consigo pegar o valor dessa key aqui. Eu vou passar a key, né? Então, por exemplo, eu vou passar, por exemplo, aqui, ó, Scooby Name. Na verdade, eu vou passar Scooby Name e vou pegar o valor que está agregado aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou codando aqui e vou explicando vocês, tá bom? Então, agora a gente vai fazer um if para poder verificar esse valor e também... Cara, o Copilot ajuda muito. Mas acho que é porque a gente já... Ó, como é que o Copilot ajuda. Mas é... Não vou querer fazer um switch agora, não. Eu vou fazer aqui um lower value. Por quê? Porque eu quero que todo valor que vem aqui, ele sempre seja em caixa baixa, tá? Beleza. E agora sim, só que eu vou fazer um match, eu não vou fazer um switch, eu vou fazer um match. Vou fazer um match aqui, beleza. E aí meu match, ele vai ter o meu true como true, o false como false. Aí aqui, por quê? Porque aqui a gente pega, por exemplo, aqui você passa true, né? E ele é um string, ele não é um booleano. E aqui a gente vai estar transformando nesse booleano, né? Na verdade, nesse booleano. Beleza? Por enquanto tá indo bem. Se eu passar null, ele realmente eu quero pegar null, tá? E se eu passar default? Esse default aqui, eu vou verificar se ele é um... Cara, o Copilot ajuda muito. Esse cara aqui, float, na verdade, de value igual a int value. Se value igual a int value, então eu quero pegar int value. Se não, eu quero pegar float value. E aqui eu posso pegar o value normal. Então, deixa eu dar uma separada aqui. Se o value for igual, se o value for null, então eu quero, se o value for null, eu caio aqui. E aí eu vou verificar aqui se value for float igual a int, aí eu vou dizer que o value é int. Se não, eu vou dizer que o value é float. Se não, e aí deixa eu fazer o seguinte, porque eu tava dando um, deixa eu dar um enter aqui e aqui. Basicamente é isso. Senão eu quero pegar o valor aqui, tá bom? Então, se eu não passar nada, eu vou verificar se é um valor nulo, né? O valor é um valor nulo. E basicamente é isso. Se eu passar uma string vazia, assim vai. Desculpa, gente, eu tô viajando aqui. É isNumeric. É porque eu preciso verificar se é um número, tá? Se for um número, aí eu vou verificar se é um float. Se for igual ao valor a um int, então eu vou mostrar um int. Se não, eu vou mostrar um float.
Se não for nenhum dos dois, eu vou mostrar só o valor puro mesmo, tá? Então, se ele não cair aqui, ele vai cair aqui e vai mostrar só o valor mesmo. Bom, basicamente é isso. Então, aqui, ó, eu tenho agora o meu env aqui. Eu posso já usar o meu env, tá? Então, aonde eu chamar o meu env aqui, eu já consigo fazer essa validação aí, ó. Então, aqui, ó, aqui no meu name aqui, eu posso chamar o meu env. Posso passar. E aí não é app name, né? É o scoob name. Olha lá. E se não tiver nada, eu posso chamar aqui de not name. Beleza, basicamente é isso. Tá? Então eu tenho aqui o meu env. Eu tenho o meu env capturado aqui, né? E eu posso substituir onde eu quiser o nome do meu projeto. Se eu só eu chamar o env e setar um novo valor, tá bom? Então, basicamente é isso aqui que eu fiz aqui, ó. Tá. Na verdade, eu não vou estar substituindo o valor do env globalmente, né? Eu vou estar substituindo localmente. Então, onde eu chamar esse env, a partir de eu chamar esse env, por exemplo, aqui, o valor daqui para baixo vai ser um novo valor, né? É isso. Então, deixa eu continuar aqui. O nosso env tá direitinho, tá feito direitinho, tá certinho. Aqui dentro do nosso app está sendo chamado direitinho. Agora eu preciso fazer a minha classe de configuração, né? Então vamos lá fazer minha classe de configuração. Aqui em suporte eu posso criar minha classe de config. Minha classe de config. Esqueci de um P em suporte, ó. Aqui. Beleza. Uma coisa que eu esqueci é de chamar, é de criar uma funçãozinha env aqui, ó. Então eu vou criar um protected function load env, tá? Só para poder chamar o meu env aqui, ó, meu env support load, para eu poder fazer o load do meu env, tá? Então aqui eu posso vir aqui e chamar o meu dis load env. Bom, e aqui eu já estou setando minhas variáveis de ambiente aqui, tá? Basicamente, se eu vim aqui e dar um var dump, aqui no meu env.scoob name e dar um die aqui, eu já vou ter o meu env aqui. Beleza, aqui no meu env eu vou ter o meu value. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um var dump aqui para poder ver se eu pego o meu value. Vou tirar esse var dump daqui porque eu quero pegar o meu na verdade eu quero chamar só meu env aqui. Tu.
Ah, também, né, pessoal? Nunca que vai funcionar, né? Eu tenho que verificar se não existe, né? Show. Até agora, de boas. Agora sim, ó. O bieco ali. E aí aqui, ó, eu posso tirar meu var dump ali. Então aqui dentro do meu boot aqui, ó, eu já tenho, se eu quiser agora dar um var dump aqui. Então agora eu tenho o valor do meu carinha aqui. Se eu vim aqui botar um outro nome, ele não está substituindo. Deixa eu fazer aqui e depois chamar ele aqui sem o set. Ele tem que substituir, senão vai dar ruim. Ó, não está substituindo, beleza. Mas por que ele não está substituindo? Porque aqui eu estou pegando o valor, beleza. E aí eu estou retornando aqui. Por quê? Porque esse carinha aqui, eu deveria estar setando ele. Esse new value aqui, eu deveria estar setando ele aqui. E só depois retornar esse cara. E aí sim, eu vou ter a impressão do meu valor aqui. E modificar, claro. Ó, tô querendo dar um DD aqui. Deixa eu pegar aqui, dar um var dump aqui. Vamos ver esse retorno como é que tá. E vamos dar um die aqui para poder dar uma parada. A gente ver como é que tá esse retorno. Esse retorno aqui. É aqui mesmo, tá. Esse retorno aqui, esse default aqui. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá esse default aqui? O que tá vindo nesse cara aqui? Beleza. Então, se existir esse cara aqui, eu quero esquecer esse cara aqui. Na verdade, MK. Na verdade, se tiver default, eu vou tratar esse valor aqui, né? E basicamente agora ele dá certo. Agora sim. E basicamente, se eu tiver default, eu vou substituir, né? Se eu não tiver, e aí lá no nosso boot aqui, ó, eu posso basicamente esquecer esse cara aqui. E aí eu vou ter o cara aqui, né? Então, se eu quiser mudar essa variável baseado aonde eu tô no projeto, né? Vou lá, por exemplo, lá na minha classe de boot, por exemplo, no provider, por exemplo, eu consigo mudar para todo o sistema essa variável, tá bom? Então a gente já tem o nosso... voltando aqui, pessoal. Então, vocês viram que a gente já tem o nosso env funcionando ali, né? Temos a nossa classe de env, tá? A gente tem já... agora a gente precisa criar o nosso config, né? Por quê? Porque, basicamente, o nosso env, a gente pode não precisar usar ele direto, a gente pode chamar as nossas configurações com config, né? E aí o nosso config também pode chamar o dado do nosso env, entendeu? E aí a gente consegue centralizar dentro do nosso config, certo? Então, beleza, então vamos lá. Então, dentro do nosso config aqui, a gente vai criar uma propriedade chamada... pode ser estática mesmo.
Static array config. Beleza. E aí eu posso chamar o meu load aqui, não vai ser load env, mas vai ser um load. Eu posso chamar o meu load aqui e ele vai ser um void. Deixa eu pensar. Basicamente ele vai ser um void. Beleza. O que vai ter aqui dentro? Ele vai ter um for each. Exatamente isso. Só que aqui eu não vou querer pegar o config. Deixa eu pensar aqui. O meu config, ele volta, pega o meu config e ele pega qualquer coisa dentro do meu config. Exatamente isso que eu quero. Exatamente isso que eu quero. Aqui eu vou receber uma string que vai ser o meu pet. Vai estar no meu dir. Ponto. Aí aqui eu vou ter a minha string aqui. Barra volta uma casa. Volta duas. E aí eu vou ter minha config. E aí aqui o meu pet. Aí aqui eu vou ter o meu pet ponto barra ponto php. Então qualquer configuração que eu tiver dentro de... Aí deixa eu ver se eu estou no lugar certo aqui. Config. Aí eu estou dentro de core, suporte, volta 1, volta 2, config. Volta 1, volta 2, config. Beleza, eu pego meu file. Vamos dar um var dump aqui para a gente poder ver se está certinho. Eu quero dar um include agora. Só quero ver se eu estou pegando... Deixa eu ver se eu estou pegando aqui os meus arquivos aqui. Eu não sei nem porque eu digitei home aqui, mas beleza. Tá. Tá, porque eu não estou chamando ainda meu config, né? Então, vamos fazer o seguinte, lá dentro do nosso carinha aqui, ó, vamos duplicar esse carinha e vamos chamar o nosso load config. E aqui vai ser o meu config. Beleza. E aqui o meu static config. Deixa eu só importar esse carinha aqui. Ele está dentro do meu suporte config, tá certinho. Esse cara aqui. Então, basicamente, o meu load config vai estar aqui, ó. Load config, tá? E aí o meu config vai estar aqui. Agora sim eu consigo pegar os arquivos que eu tô. Então, ó, eu tô pegando meu app aqui, tá? Se eu criar, por exemplo, um database, ó, se eu criar um database aqui e botar, por exemplo, db drive, botar um db drive aqui, ó, você tá como MySQL principal, e aí lá dentro do nosso env eu vou criar esse carinha também aqui, ó, eu vou chamar ele de MySQL, pronto. Aí aqui eu já vou ter um db, eu vou ter meu database, né? Por enquanto só isso. Mas se eu vir aqui, eu já vou ter o meu database também. E aí eu vou estar pegando, a configuração aqui também daqui. Então vamos continuar aqui. Então eu tenho o meu glob aqui, tá? Para poder pegar o retorno desse arquivo PHP, transformar num array, tá? E ele já limpa praticamente tudo, ele retorna somente o array que está retornando aqui mesmo, tá? Beleza. Vamos continuar então. E aí, basicamente, eu vou ter um name file, aqui de name, base, exatamente isso que eu quero, tá? O meu name. E aí, eu vou chamar meu static config name, require file, exatamente isso, tá? Exatamente isso aqui.
Exatamente isso aqui. E eu também vou ter um carinha, que é o meu... Olha, cara, o Copilot, ele ajuda muito, cara. E aí eu vou ter um carinha aqui chamado meu get. Por que que eu vou ter um carinha chamado meu get? Porque eu vou querer, às vezes, pegar a informação do meu config, né? E aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar os meus keys, que tá ali. Vou dar um explode, tá? E aí ele vai se transformar em case, certo? Se eu der um explode aqui, ele vai se transformar em case aqui, beleza. Por que que eu tô fazendo isso? Porque se eu passar uma key, por exemplo, eu vim aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui, ó. Se eu pegar aqui, deixa eu dar um overdump aqui, passar um config get. Aí se eu passar aqui, por exemplo, assim, ó, app. E aí aqui dentro do meu app eu tenho name, certo? E aí se eu passar um app name aqui, ó, vamos lá dentro do meu config aqui, ó. Aqui no meu vardump aqui, ó, case. Tá vendo? Ele já vai pegar certinho as minhas keys aqui separadas pelo pontinho, tá vendo? Beleza, então vamos continuar aqui. Então eu fiz o esquema do case aqui. Agora eu preciso pegar o meu value que tá lá no meu config, né? Beleza. O meu config nesse momento é o value. E aí eu vou fazer um for each com case. E o que eu posso chamar, de vez de chamar de key, eu posso chamar de segment. Beleza? E aí eu vou fazer aqui um if. Se for um array value, se for um array value, de boa. E se ele for um array case existe, certinho, segmento, value, beleza, perfeito. Eu vou pegar esse valor e vou chamar o valor e vou pegar o segmento que está aqui na minha key. Basicamente é isso. Se não, e aí aqui eu posso dar um continue. Se não, eu vou dar um return value. E aí aqui no final, fora do for each, eu vou dar um return value. Desculpa, aqui eu vou dar um return default. Aqui eu vou dar um return default. É para poder pegar o valor default que eu tô jogando aqui. Beleza, então agora com o meu get eu consigo pegar aqui o meu... eu consigo pegar os valores que estão dentro dos meus arquivos PHP e eu consigo setar novos valores também, a mesma lógica lá do Env, tá bom? Então aqui, ó, eu já consigo pegar do app name, eu já consigo pegar o no not named, tá bom? Certinho. Se eu vir aqui no... Deixa eu vir aqui no meu app. É porque aqui também eu fiz errado, né, pessoal? Beleza, é isso. Deixa eu ver se aqui também. Beleza. Então aqui agora eu consigo pegar certinho o meu valor. Bom, até agora, pessoal, a gente
Vamos recapitular tudo que a gente construiu até agora, só para a gente poder entender, tá? E aí a gente vai partir para a próxima aula já, porque essa está ficando bem extensa, mas a gente já construiu bastante coisa, tá? A gente começou um projeto com o Composer, tá? A gente colocou a dependência dos cubos para poder trazer e montar o container que a gente está trabalhando aqui dentro, tá? Qualquer comando PHP ou Composer a gente pode dar aqui dentro, tá bom? Então a gente já tem também nosso container. A gente tem a pasta dos cubos que implementa, os cubos que implementa, então você não precisa se preocupar com essa pasta. Basicamente, a gente montou um HT-Access, né, para poder fazer ativar o modo read-write, né? Beleza. E a gente chamou o nosso autoload aqui, a gente chamou a nossa classe de start, verificamos os nossos erros aqui e realmente startamos a nossa classe. Aqui a gente está dizendo que a gente não quer mostrar os erros em qualquer outro lugar, a não ser dentro da nossa classe que a gente vai mostrar aqui ainda, tá? Qualquer erro que acontecer aqui dentro, por exemplo, como eu tô dando o load aqui, ó, se eu vim aqui, por exemplo, no meu load aqui, ó, sei lá, se eu esquecer de botar o WAS aqui, ó, ele deveria estar indo pro meu aqui, ó, aqui dentro do meu try. Por quê? Porque eu vou centralizar a criação dos meus erros em uma telinha de erro bonitinha e tal. O Laravel faz ali, sabe, uma telinha bonitinha, a gente vai estilizar tudo direitinho, vai ficar muito legal, entendeu? Aí por enquanto a gente tá mostrando só nesse dump aí, ó, tá vendo? Mas basicamente a gente tá mostrando nesse dump aí, ó. Quer ver, ó? Só pra vocês verem que caiu aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá caindo aqui por enquanto, tá? Mas a gente vai criar nossa telinha de erro aí, toda vez que der um erro. E aí, como eu falei pra vocês, toda vez que der um erro dentro do... Beleza, aí toda vez que a gente criar... toda vez que tiver um erro dentro do nosso... Praticamente dentro do nosso sistema inteiro, né? Porque tudo vai estar aqui dentro desse try, entendeu? Então, sempre vai cair dentro da nossa telinha de erro e a gente vai conseguir mostrar nossa telinha de erro. Beleza, deixa eu voltar aqui o nosso as aqui, tá? Tá tudo certinho, então. E aí, o que a gente tá fazendo aqui, né? A gente tá startando a nossa classe de start que tá startando o nosso env. A gente não precisou de pacote para poder criar o nosso env, né? E também o nosso config, tá bom? Então a gente criou aqui nossa classe de env e nossa classe de config, tá bom? Basicamente é isso que a gente já fez aí até agora, tá? Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai subir esse pacote pro Git, né? Então, Git branch main para poder transformar para main. Vamos dar um git init. A gente deveria estar cometando antes, né? A gente não cometou ainda. Vamos lá no nosso Git. Eu vou criar um Git público lá pra gente. Repository new. Eu vou chamar de kubeco mvc. Tá. Beleza, vou chamar de kubeco mvc. E vai ser público. Ele vai ter um readme sim, a licença pode ser MIT. Basicamente é isso, tá? Aí eu vou pegar esse carinha aqui e vou jogar lá agora dentro do nosso... Aqui dentro do Git, remote, add, origin. E vou jogar a minha origem. Vou tentar subir esse cara, ele vai dar um erro porque ele vai pedir para poder... Primeira vez, como tá muito diferente, ele pede para poder fazer um upstream. Ele também dá um erro por causa da origem, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um public, ali, ó, e aí eu vou forçar. Basicamente é isso, tá? E aí aqui, ó, agora a gente tem já o nosso projeto aí, já tá público aí.
pra gente começar a baixar. Então, o que a gente fez aqui? Só recapitulando, tá? A gente criou a nossa index, tá? A gente criou o nosso HT Access para poder colocar o modo read write, né? Para tudo que a gente digitar aqui, ele sempre bater ali dentro daquele public, tá? E quem vai determinar depois vai ser o nosso sistema de rota. A gente criou a nossa pastinha de pages, a gente criou o nosso boot com o nosso start, né? Nossa classe de start, que a gente também chamou a nossa classe de env que a gente criou, o nosso env e o nosso config, tá? Então, e a gente também criou o nosso helper com a nossa funçãozinha de env, tá? Que a gente pode usar dentro do sistema. A gente criou os nossos dois suportes aqui, que foi o nosso config e o nosso env, tá bom? Aqui na configuração a gente criou a configuração do nosso app e database a gente criou só para poder testar ali, mas a gente vai utilizar essa configuração aqui depois. Então basicamente foi isso. E vamos finalizar. Ah, tá. A gente criou também a parte de pastas aqui, né? A gente não utilizou ainda, mas a gente criou a nossa parte de pastazinhas aqui. Então beleza. Basicamente foi isso. A gente fica por aqui e até a próxima aula.